Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão. E a gente vai continuar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Falamos nesses dias sobre o Natal, sobre o verdadeiro presente, a melhor notícia que a gente pode receber, que é o Senhor Jesus. E nós vamos continuar falando desse Evangelho maravilhoso, onde também a gente aprendeu que Jesus, ele se fez maldição por nós. Você sabia disso? Ele, ao ser pendurado no madeiro, pela própria lei que o próprio Deus deu ao povo judeu, ele estava ali como um amaldiçoado. A gente pode ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 23, onde diz o seguinte: não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. O Senhor mesmo já tinha dado esse mandamento, essa lei ao seu povo. E o povo assim o seguia. E quando eles olhavam para Jesus ali, naquela cruz, eles viam uma pessoa como estava escrita na lei. Uma pessoa que estava amaldiçoada, uma pessoa que estava condenada a uma morte tão terrível. Só que, para nossa alegria e salvação, essa maldição foi transformada em bênção para nós. Porque quando Jesus ele é entregue ali na cruz, ele nos salva dos nossos pecados. Ele pega a maldição que era nossa. Você pode entender isso de uma forma bem simples. Quem estava amaldiçoado ali, quem estava perdido, quem estava indo para a condenação eterna, éramos nós. Mas ele se fez o pecado por nós. Ele tomou sobre si, ele levou. Olha o que também diz em Gálatas, capítulo 3, no verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Olha que interessante. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então fomos resgatados da maldição quando ele se tornou maldição em nosso lugar. E isso é maravilhoso. Quando a gente olha o como, por quê, o que a gente fez para que isso acontecesse, por que a gente mereceu tanto, aí que está a grande questão do Evangelho. Nós não fizemos nada, nós não merecíamos, mas ele se fez maldição e nos deu vida, nos deu algo novo para estarmos vivendo, que é a sua própria vida. Olha o que diz Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou, nos deu vida, nos proporcionou o novo. Agora nós estamos vivendo nesses dias que vão virar o ano. Veremos um novo ano, novas oportunidades e Deus, Ele, nele mesmo, nos dá essa vida nova, essa oportunidade de vivermos para Ele, porque Ele se tornou maldição em nosso lugar. O que era nosso, Ele levou sobre si. E agora nós podemos ser salvos e limpos da maldição e redimidos daquilo que nos condenava, porque estávamos presos e perdidos. Mas Jesus, em seu amor tão grande e maravilhoso, Ele nos resgatou, se fazendo maldição por nós. Não era uma visão legal, não era algo que você gostaria de ver, nem mesmo hoje. Naquele tempo também era algo também muito terrível, apesar de as coisas serem tão diferentes, mas eles olhavam para aquilo ali também com um certo medo, com um certo pavor. E é por isso que aqueles homens eram pendurados ali, fora da cidade, numa cruz, para trazer exemplo também. Mas o maior exemplo que foi dado ali naquela cruz foi o Senhor Jesus se entregar por nós. E aquele que era maldito, aquele que não era maldito, aquele que não tinha culpa, ele se torna por causa de nós, de mim, de você, para que você possa, e eu também possa, ter e obter essa salvação. Somente por esse sacrifício maravilhoso. O servo sofredor, aquele que serviu até a morte de cruz, nos deu vida, te deu vida. E isso nos restaurou, nos trouxe comunhão, como tenho falado nos programas anteriores. Aí, a partir desse momento, em Cristo Jesus, nós temos vida.
Que coisa preciosa e maravilhosa. Reflita um pouquinho no que eu estou dizendo, ouça essa canção e nós vamos voltar já já com a conclusão desse estudo.
Nosso Jesus é maravilhoso. Ele se fez maldição por nós e nos deu vida. A palavra também continua dizendo em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 22 ao 25, o seguinte: ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. E isso é verdade. Jesus era o justo ali, sofrendo pelos injustos, aquele que não tinha pecado sobre si. O texto continua dizendo: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E há somente um que julga com justiça. Quem? É o nosso Deus. O texto continua dizendo o seguinte: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Olha que interessante. A mesma palavra que está em Isaías 53, a gente encontra aqui em 1 Pedro. E o Senhor nos mostra que Ele tomou sobre si. Ele que era justo, Ele que era fiel, Ele que vivia de maneira digna. Ele levou todo o pecado e toda a condenação que estava sobre o mundo, sobre nós, para que a gente pudesse ter vida. Quando Ele morre a nossa morte, Ele nos dá a oportunidade de vivermos a vida dele. O texto continua dizendo, né? Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Esse Senhor Jesus nos trouxe então tão grande salvação. E nós temos a oportunidade de encontrá-lo como um pastor e bispo de nossas almas, como Salvador, como um cordeiro, mas também como um leão, que nos deu a oportunidade de viver o novo, que é Ele mesmo. Não existe outro lugar que a gente possa se saciar, não existe outro lugar que a gente possa ter vida a não ser nele. E eu te trago essa boa notícia, que você possa estar se preparando para a virada do ano, mas que o Senhor te abençoe, para que você também reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.